Alfinete Castelfranco Emília, região de Emília-Romagna, norte da Itália. Calendário 16 de novembro de 1952. Você já se perguntou o que acontece quando alguém vê algo que não deveria? Algo tão fora do comum, tão impossível de explicar, que a única saída é o silêncio. Naquela manhã tranquila de outono, em uma pequena cidade cercada por campos e vinhedos, um agricultor chamado Nello Ferrari viveria algo que mudaria o rumo da sua vida, e o faria carregar, até a morte, um segredo que ninguém jamais conseguiu arrancar dele. O sol ainda estava subindo quando ele saiu de casa, como fazia todos os dias. Era um homem de hábitos simples, mãos calejadas pelo trabalho na terra, acostumado com o canto dos galos e o cheiro de feno molhado. Nada naquela paisagem sugeria que, em poucos minutos, ele se tornaria protagonista de um dos encontros mais estranhos e mal documentados da história ufológica europeia. Nello andava pelas proximidades do estábulo quando ouviu um som abafado, parecido com um motor antigo. Ele ergueu os olhos, e então viu. Acima dele, a menos de 10 metros de altura, pairava um objeto que desafiava qualquer lógica, metálico, dourado, com o formato de dois pratos fundos colados um no outro. No centro da estrutura, um cilindro girava lentamente, emitindo um zumbido grave e constante que fazia vibrar o ar ao redor. A cena durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para transformar a vida de Nello. O que ele viu em seguida, e a maneira como reagiu, se tornariam um centro de debates entre estudiosos do fenômeno OVNI por décadas. E o mais curioso? Nenhum documento oficial jamais foi produzido sobre o incidente. Nenhum representante do governo italiano veio investigar. Nenhuma força militar assumiu a ocorrência. Apenas os jornais locais se arriscaram a relatar o estranho episódio, antes que ele caísse no esquecimento. Mas por que esse caso é tão diferente dos outros? Porque ele não foi apenas um avistamento. Segundo registros da época, o objeto não era apenas uma luz no céu. Ele abriu-se. E, de dentro dele, 3 figuras humanoides surgiram. Vestindo roupas apertadas, usando máscaras sobre o rosto, comunicando-se em sons incompreensíveis, como se falassem uma língua de outro mundo. A partir daquele momento, nada mais foi como antes para Nello Ferrari. E talvez, nada mais tenha sido como antes para Castelfranco Emília. Mas afinal, o que realmente aconteceu naquela manhã de 1952? É isso que vamos investigar agora. Acompanhe esta história até o fim. E, no final, você decide no que acreditar. O que Nello Ferrari viu naquela manhã de 1952 não foi uma estrela cadente, nem um balão meteorológico, nem reflexo de avião no céu. Não havia neblina, nuvens baixas ou tempestade. O céu estava limpo. O campo estava silencioso. Tudo ao redor era comum, exceto aquilo que pairava a poucos metros acima de sua cabeça. O objeto era grande. Estima-se que tivesse cerca de 20 metros de diâmetro, quase o comprimento de uma quadra de tênis. Ele não fazia movimentos bruscos, nem emitia luzes intermitentes. Pelo contrário, sua presença era sólida, metálica, e quase silenciosa, como se estivesse ali sem esforço, como se desafiasse as leis da gravidade com naturalidade. A estrutura parecia feita de algum tipo de material metálico dourado, com um brilho estranho, diferente do aço ou do alumínio usados em máquinas da época. No centro, um cilindro girava lentamente. E foi esse movimento, unido ao som contínuo, semelhante ao ronco de um motor encoberto, que fez Nello perceber que aquilo estava funcionando, que não era um balão ou uma simples estrutura inerte. Aquilo estava ativo. De repente, o inesperado aconteceu. O disco começou a se abrir. As duas partes, que antes pareciam soldadas, se separaram com precisão, como portas automáticas. Do interior, emergiram 3 figuras humanoides, de estatura semelhante à de um adulto comum. Estavam vestidos com roupas justas, coladas ao corpo, de aparência emborrachada.
Sobre o rosto, usavam algo parecido com máscaras transparentes, como viseiras ou capacetes de vidro fino. Nelo não conseguiu entender o que diziam. Os sons não se pareciam com nenhuma língua humana que ele conhecesse. Eram rápidos, repetitivos, e pareciam mais mecânicos do que orgânicos, como se fossem palavras emitidas por um aparelho. Os três seres não desceram da nave. Apenas se inclinaram sobre a borda inferior do disco, como se estivessem observando ou analisando o ambiente. Talvez estivessem estudando Nelo. Talvez se perguntassem se ele representava algum perigo. Talvez só estivessem curiosos. O contato durou poucos segundos. Mas para Nelo, o tempo pareceu parar. Sem dizer uma palavra, os seres recuaram. A estrutura metálica se fechou com um estalo seco, e o som que antes era sutil tornou-se mais forte, mais agudo. E então, o objeto disparou no céu, tão rápido que mal foi possível acompanhar sua trajetória. Em poucos segundos, havia sumido. O campo voltou a ficar em silêncio. Não houve tremores. Nenhum rastro no chão. Nada que pudesse provar, fisicamente, o que acabará de acontecer. Mas na mente de Nelo, algo havia mudado. E, para ele, naquele exato instante, o mundo deixou de ser um lugar comum. Ver algo inexplicável é uma experiência que pode deixar marcas que ninguém mais vê. Foi exatamente isso que aconteceu com Nelo Ferrari. Depois daquele dia, segundo relatos de familiares e vizinhos, ele nunca mais foi o mesmo homem. No início, as mudanças eram sutis. Ele falava menos. Passava mais tempo sozinho no campo, olhando para o céu com uma expressão que misturava medo e fascínio. Aos poucos, começou a se afastar das pessoas. Amigos próximos notaram que ele evitava o assunto, mesmo quando alguém tocava na notícia publicada no jornal local 2 dias depois do ocorrido, em 18 de novembro de 1952. Era como se falar sobre aquilo o fizesse reviver tudo, e ele não queria. Com o passar dos anos, o silêncio virou regra. Nelo parou de comentar qualquer coisa relacionada ao que viu. A própria família dizia que ele parecia estar sempre carregando algo dentro de si, um fardo invisível que não conseguia dividir com ninguém. Ele desenvolveu crises de angústia, dificuldade para dormir e momentos de isolamento extremo. Tudo isso sem diagnóstico, sem ajuda profissional, numa época em que saúde mental raramente era discutida, ainda mais no meio rural. Décadas depois, em 1969, o caso voltou a ser mencionado, não pelos jornais, mas por um pesquisador da cidade de Bolonha, o ufólogo Renzo Cabassi. Ele ficou sabendo da história e decidiu investigar. Mas, quando chegou a Castelfranco Emília, Nelo já havia falecido. Sua única fonte eram os parentes mais próximos. E o que eles contaram foi chocante. O encontro havia afetado Nelo tão profundamente que ele parecia viver em constante estado de alerta. Como se temesse que aquilo pudesse acontecer de novo. Outro ponto importante nesse caso é a ausência total de investigação oficial. Como se tivesse sido avisado de algo que não podia autoridade local ou nacional. Essa ideia não é rara em casos de encontros com objetos voadores não identificados. Em diversas partes do mundo, testemunhas relatam não apenas o avistamento, de algo mas também transformações emocionais profundas. Apesar de pouco conhecido, alguns desenvolvem uma nova visão da realidade graças à memória oral e à persistência de traumas permanentes. Hoje, o que todos têm registrado em comum é a sensação de que viram algo que escapa à lógica, e arquivos privados. Que isso os afastou, de alguma forma, quem viveu aquilo do resto da sociedade, como Nelo, a cicatriz que ficou não pode ser arquivada. Décadas se passaram desde aquela manhã fria de novembro, mas o caso de Nelo Ferrari ainda permanece envolto em um nevoeiro de perguntas sem resposta. O que exatamente ele viu? Por que ninguém mais confirmou o avistamento? E o mais intrigante, por que tudo foi tratado com tamanho silêncio?
É curioso perceber que, mesmo com tantas histórias de discos voadores surgindo ao redor do mundo nos anos 1950, como a famosa onda de avistamentos nos Estados Unidos, que incluiu o caso de Washington, em julho daquele mesmo ano, o episódio de Castelfranco Emília nunca ganhou notoriedade internacional. Não houve manchetes em jornais de grande circulação, nem comunicados oficiais. Apenas breves notas em periódicos locais, e anos depois, a dedicação pontual de estudiosos independentes. Isso levanta uma possibilidade desconfortável. E se o silêncio não foi casual? E se esse tipo de relato, quando parte de uma fonte humilde, rural, sem prestígio social, fosse simplesmente ignorado por ser inconveniente demais? Nelo Ferrari era apenas um agricultor. Um homem do campo, sem acesso à mídia, sem influência. Sua palavra não valia o mesmo que a de um piloto militar ou de um cientista. E talvez por isso, sua história tenha sido deixada de lado, tratada como exagero, alucinação ou superstição. Mas o fato de ter sido esquecido não a torna menos verdadeira. Ao longo dos anos, o caso passou a fazer parte de uma espécie de memória subterrânea. Mencionado em livros especializados, como Ultimatum alla Terra, de Giuseppe Stilo, e UFO e Alieni in Italia, de Moreno Tambellini, o episódio sobreviveu não porque foi comprovado, mas porque nunca pôde ser descartado com total certeza. E é exatamente aí que mora a força desta história. Não se trata de provar nada. Trata-se de questionar. O que leva um homem simples, sem nada a ganhar, a relatar algo tão fora do comum? Por que ele passaria o resto da vida carregando o peso de uma experiência que ninguém validou? E se o que ele viu não foi uma ilusão, mas uma revelação? Hoje, muitos dos que investigam casos assim não estão atrás de certezas. Estão em busca das peças que faltam. Fragmentos perdidos de uma realidade que talvez esteja se revelando pouco a pouco, por meio de histórias como a de Nelo. O tempo passou. As testemunhas se foram. Mas o mistério permanece. E talvez, no fundo, ele só sobreviva porque ainda estamos dispostos a escutar. Hoje, se você caminhar pelos arredores de Castelfranco Emília, dificilmente encontrará alguém que conheça o nome Nelo Ferrari. Os campos continuam lá, o ar ainda cheira a terra e a colheita segue o ritmo das estações. Mas o eco daquela manhã de novembro de 1952 se perdeu entre o tempo e o esquecimento. Nelo morreu como viveu, em silêncio. Nunca escreveu um livro. Nunca deu entrevistas. Não procurou fama nem quis convencer ninguém. Talvez nem ele soubesse o que realmente viu. Talvez tenha passado o resto da vida tentando entender. Ou talvez tenha entendido tudo, mas percebido que algumas verdades não são feitas para serem compartilhadas. Casos como o dele nos forçam a olhar para o céu com outros olhos. Eles nos lembram que o mundo não é tão previsível quanto gostaríamos de acreditar. Que a realidade, por mais sólida que pareça, pode esconder brechas, janelas por onde o impossível se infiltra. Durante anos, pesquisadores como Renzo Cabassi, Giuseppe Stilo e Moreno Tambellini tentaram preservar essa memória. Não para transformá-la em espetáculo, mas para que não fosse engolida pela poeira dos arquivos esquecidos. Porque cada relato como esse é mais do que um mistério, é um fragmento da experiência humana diante do desconhecido. Talvez nunca saberemos o que pairou sobre aquele campo em 1952. Talvez nunca se revele quem eram aquelas figuras, se eram visitantes de outro mundo, viajantes de um futuro distante ou apenas projeções de algo que ainda não compreendemos. Mas talvez isso nem importe tanto. O que realmente importa é a pergunta que fica depois que tudo acaba. E se fosse com você? E se, em um dia qualquer, sob um céu comum, você visse algo que desafia tudo que conhece? Algo que ninguém mais viu, que ninguém mais acredita. Você falaria? Você se calaria? Ou simplesmente seguiria com a vida, tentando esquecer, como Nelo tentou?
Essas perguntas não têm respostas certas. E é exatamente isso que torna essa história tão poderosa. Porque, no fundo, não estamos falando apenas de discos voadores. Estamos falando de limite. Do que escolhemos acreditar. Do que estamos prontos para enfrentar. A história de Nello Ferrari não é apenas um relato ufológico. É um lembrete de que o extraordinário não precisa de provas para existir. Basta um olhar. Um instante. Um homem no lugar certo, ou errado, na hora exata. E você? Está pronto para quando o céu deixar de ser apenas céu?